Continuo falando sobre a pesquisa, que é a pesquisa Quest Genial, que também trouxe os dados recortes sobre voto feminino e masculino para o primeiro turno da pesquisa estimulada. Entre as mulheres, por exemplo, o ex-presidente Lula aparece com 48% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro vem na sequência com 24% e Ciro Gomes tem 7%. E entre os homens, Lula tem 44%, Bolsonaro vai a 36% e Ciro Gomes tem 6%. Por que eu trago esse recorte aqui, Leandro Rezende e Gustavo Uribe? Porque a gente está vendo aí uma corrida pelo voto das mulheres. Hoje mesmo Ciro Gomes tem a agenda com mulheres no sul do país. O presidente Lula, o ex-presidente Lula também está se movimentando nesse sentido. E essa é uma preocupação da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Então, queria falar sobre esse recorte de preferência de votos das mulheres pelo presidente Lula, dos homens pelo presidente Jair Bolsonaro. Uribe, você primeiro. É uma preocupação constante porque as mulheres hoje fazem parte da maior parte da população brasileira e elas estão na maior parte dos lares, à frente dos lares. Elas são chefes de família, é elas que sentem no bolso o aumento da inflação. Então é uma preocupação porque aquele voto que, pelo menos em relação ao presidente Jair Bolsonaro, tem mais resistência. Por isso que os outros candidatos querem esse voto, tem uma predisposição de mudança maior. E a gente consegue ver nessa pesquisa que realmente as mulheres têm muito mais resistência ao presidente Jair Bolsonaro do que aos outros candidatos. É também um fenômeno que Antônio Lavareda explica como uma resistência ao radicalismo. As mulheres gostam de um cenário um pouco mais estável até para a economia do lar e para a vida delas, estável para a economia do país, porque hoje elas estão à frente de várias empresas, são CEOs em vários locais. Então é importante para a mulher o cenário de estabilidade. O que a gente consegue ver na pesquisa é que, falando sobre os índices de rejeição e aprovação do presidente Jair Bolsonaro, ele até conseguiu uma estagnação. A rejeição das mulheres é bastante alta, mas estagnou, não tem crescido mais. Mas a dos homens, por incrível que pareça, aumentou a rejeição do presidente Jair Bolsonaro. O dado mostra, por exemplo, da pesquisa, que passou de 41 para 44, ou seja, a rejeição ao presidente foi em várias áreas. No Nordeste e no Sul, também aumentou a rejeição, de 51 para 57 e de 37 para 42. Então, quando você tem um voto, que é o voto da maioria da população brasileira, e é um voto que costuma ser um pouco mais seguro, um pouco mais moderado e não vai para o presidente Jair Bolsonaro, é justamente nessa arena que querem jogar os outros candidatos. Eu estava conversando com o pessoal da equipe de Simone Tebet e eles ficaram até um pouco espantados porque não existe diferença na votação de homem e mulher em relação a ela. O que eles apontam? Que ela não é muito conhecida e que ela precisa se tornar mais conhecida. E por isso o discurso dela, assim como a gente apontou hoje, que Ciro Gomes está numa roda de conversa com mulheres, o de Simone Tebet também deve ser nessa linha. Existe até um slogan que eles estão trabalhando que é mulher vota em mulher. Trabalhando um pouco com a questão, então, do feminismo e da necessidade de ter mais representação feminina. É, inclusive, uma opinião minha pessoal, uma vergonha que num país formado pela sua maioria por mulheres, tenhamos apenas uma candidata mulher entre os primeiros colocados na disputa eleitoral deste ano. O Leandro Rezende, o que o Uribe chama a atenção agora, que eu acho que é bastante importante, que além do mulher vota em mulher, que pode ser explicado, existe aí uma preocupação econômica das mulheres também, né? Como a gente está falando da economia, e muitas mulheres são chefe de família. Elas estão cuidando das próprias famílias, especialmente na população mais pobre. Tem muita mulher que cuida sozinha da sua família e está preocupada em colocar comida na mesa. Pois é, Luciana, e aí nesse sentido não tem como eu acabar aqui mexendo no espelho na ordem das matérias do jornal e não trazer os dados sobre fome que foram divulgados hoje, Lu, porque... Traga só um aperitivo. Só um aperitivo Só um mesmo. Aperitivo, porque a gente vai detalhar esse estudo da fome, que é muito importante daqui a pouco. Pois é, mas é porque essas duas coisas estão absolutamente relacionadas, né? Por que as mulheres hoje rejeitam mais o governo do presidente Jair Bolsonaro do que os homens? Tem uma série de dados que ajudam a gente a tentar entender isso, mas o dado de hoje, que é fundamental, mostra que a fome atinge mais aquelas famílias que têm mulheres como chefe de família. Isso está nos dados da Rede Pensan, mostrando o seguinte: nas casas em que a mulher é a pessoa de referência, né, a chefe da família, responsável ali economicamente
economicamente pela família, a fome passou em um ano de 11,2% para 19,3%. Nas casas em que os homens são chefes de família, esse aumento também aconteceu, mas foi menor, de 7% para 11,9%. Isso ocorre entre vários fatores, mas a gente tem evidente, né, que existe uma desigualdade entre os gêneros que está exposta aqui e que deixa claro o porquê de, desde julho do ano passado, quando a gente olha a pesquisa da série histórica da Quest, o patamar de mulheres que rejeitam o governo do presidente Jair Bolsonaro, ele está em torno de 50% desde julho do ano passado. A fome acaba agravando isso, as mulheres sofrem mais por conta disso e isso, de fato, é um desafio para o presidente Jair Bolsonaro. Como eu mencionei uma incursão do PL na TV recentemente, o próprio presidente sabe disso, o PL sabe disso, gravou um vídeo do presidente conversando com mulheres. É uma tentativa de recuperar um pouco desse eleitorado fundamental, Luciana.